Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. França amplia toque de recolher para 46 milhões de pessoas, equivalente a 2/3 da população, enquanto a Irlanda adota lockdown de 6 semanas. Queimadas na Amazônia passam o número registrado em todo o ano de 2019. Ataque aéreo atinge Mesquita e deixa 12 mortos e 14 feridos no Afeganistão. O vice-presidente da República do Brasil, General Mourão, diz que o governo vai desbloquear recursos e retomar combate a queimadas. Saad Hariri é nomeado primeiro-ministro e promete governo de especialistas no Líbano. O Atlético Paranaense demite os auxiliares Eduardo Barros e Rogério Correia e contrata o auxiliar técnico Antônio Oliveira e deixa Paulo Autuori como técnico. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O toque de recolher noturno que está em vigor nas principais cidades francesas será ampliado no sábado e passará a afetar 46 milhões de pessoas, o equivalente a 2/3 da população, anunciou o primeiro-ministro francês Jean Castex nesta quinta-feira. O primeiro-ministro afirmou que as semanas que virão serão duras. O toque de recolher obriga os franceses a ficarem em casa das 9 da noite até as 6 da manhã. E sua ampliação foi anunciada após o país se tornar o sétimo a ultrapassar 1 milhão de casos do novo coronavírus. A medida ocorre em meio ao avanço da segunda onda de infectados em toda a Europa. A Alemanha e a Itália bateram recordes diários de confirmações da doença e a Espanha também superou a marca de 1 milhão de casos. Também hoje, o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, afirmou que o país precisa de medidas drásticas para combater a pandemia e cogita novas restrições, inclusive toques de recolher. Já o presidente do Instituto de Vigilância Epidemiológica, Robert Koch, responsável por divulgar os dados na Alemanha, afirmou que o país vive uma situação de saúde gravíssima e que o vírus pode estar se espalhando incontrolavelmente. E o número de casos e mortes por Covid-19 nos principais países, segundo a Universidade Johns Hopkins, Espanha e França, ambas têm 1 milhão de casos confirmados e 34 mortos. A Itália tem 465 mil casos confirmados e 36 mil mortos. E já a Alemanha tem 400 mil casos confirmados e mais de 9.009 mortos pela Covid. E já a Irlanda se tornou também hoje o primeiro país europeu a estar no segundo confinamento para combater a pandemia. Os estabelecimentos comerciais não essenciais ficarão fechados por 6 semanas e os irlandeses poderão sair de casa apenas em situações específicas, como trabalhar em um setor considerado essencial e fazer exercícios. Bares e restaurantes podem servir apenas comida para entrega, mas as escolas continuam abertas. Com menos de 5 milhões de habitantes, a República da Irlanda tem quase 1.009 mortos por Covid e registrou mais de 1.000 novos casos nesta quarta-feira. Após ter chegado a um pico de 77 mortos diários em abril, o número de óbitos atualmente é inferior a 10 por dia. Bom, vamos à próxima notícia. As queimadas na Amazônia em 2020 já ultrapassaram o total registrado de janeiro a dezembro do ano passado. Foram 89.604 focos de calor detectados pelos satélites monitorados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até hoje, contra 89.176 pontos de queimadas em 2019. No ano passado, o número de focos na Amazônia já foi 30% maior do que em 2018. Desde 1998, o ano que mais queimou foi 2004, com 218.637 focos que foram detectados. O que menos queimou foi no ano de 2000, com 48.168 focos de incêndio. Mais cedo também hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que convidará diplomatas estrangeiros para visitar a floresta amazônica. Segundo o presidente, eles não verão nada queimado ou sequer um hectare de selva devastada. Jair Bolsonaro deu a declaração no Palácio do Itamaraty durante uma cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco. O Greenpeace questionou as declarações de Jair Bolsonaro e disse que, ao contrário das alegações do presidente, houve uma alta das queimadas e incêndios florestais na Amazônia.
E antes do final de setembro, o Pantanal já registrava um número mensal mais alto de focos de incêndio desde o início da série histórica do INPE em 98. O mês inteiro acabou somando 8.106 pontos de calor. O recorde mensal anterior era agosto de 2005, quando houve 5.993 registros do bioma. Em agosto foi registrado o segundo maior número de queimadas para o mês. Julho também registrou um recorde mensal. Bom, vamos à próxima notícia. Um ataque aéreo do exército do Afeganistão atingiu uma mesquita e matou 12 pessoas e feriu 14 na província de Takhar, no nordeste do país, disseram autoridades locais hoje. Hadi Jamal, porta-voz de uma unidade militar do Afeganistão, confirmou o incidente, mas disse que não está claro se o ataque matou acidentalmente civis e crianças, e disse que uma investigação foi aberta. Segundo o correspondente do jornal The New York Times no Afeganistão, Mujib Mashal, o ataque aéreo atingiu o lugar errado e as 12 vítimas eram crianças que estavam estudando. Já o porta-voz da polícia de Takhar, Khalil Asser, afirmou à agência de notícias France Press que as vítimas eram 11 menores de idade e um imã que estavam estudando o Alcorão. O vice-presidente do Afeganistão, Amrullah Saleh, negou as informações em uma rede social. A região de Takhar tem sido palco de intensos combates entre as forças de segurança e os talibãs nos últimos dias, e os alvos do ataque eram combatentes do Talibã. Ao menos 37 soldados do governo foram mortos nas últimas 72 horas, segundo a agência de notícias Reuters, em uma ofensiva no Talibã para invadir o distrito de Bararak, na mesma província do incidente. O conflito ocorre em meio a negociações do governo afegão com o Talibã por um acordo. Os Estados Unidos assinaram com um grupo em fevereiro para encerrar o conflito de 19 anos. O acordo prevê que as tropas americanas e da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sairão do Afeganistão até abril do ano que vem. Bom, vamos à próxima notícia. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou hoje que o governo vai desbloquear os recursos necessários para a retomada das atividades das brigadas de incêndios florestais em todo o país. Hamilton Mourão disse que já conversou com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, para esclarecer a questão. Ele não informou o valor que deve ser liberado. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA determinou em ofício ontem que as brigadas de incêndios florestais interrompam a partir da meia-noite de hoje os trabalhos em todo o país. Em um segundo documento desta quinta-feira, o órgão fala em indisponibilidade financeira para fechar o mês de outubro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Estado de São Paulo. A suspensão do trabalho dos agentes é determinada em um momento em que tanto o Pantanal quanto a Amazônia têm recordes de queimadas. O bioma pantaneiro enfrenta uma seca histórica que contribui para a alta nos incêndios. Segundo o vice-presidente, o ministro do Meio Ambiente recebeu recursos oriundos da Operação Lava Jato, que foram bloqueados pelo Tesouro por extrapolarem o teto de gastos. A suspensão dos trabalhos de combate a incêndios ocorre em um momento em que a Amazônia e o Pantanal registram altas históricas. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o número de focos de incêndio registrados na Amazônia de janeiro até setembro desse ano foi o maior desde 2010. Bom, vamos à próxima notícia. Saad Hariri, que já exerceu o cargo primeiro-ministro do Líbano, foi novamente eleito pelos deputados do país para assumir o mesmo posto. Nomeado hoje, ele prometeu formar um governo de especialistas. Ele havia deixado o cargo há um ano após ter sido pressionado por manifestações nas ruas que pediam uma renovação da classe política. Agora tem a tarefa de formar uma equipe de governo em um país mergulhado na crise econômica. Desta vez, Saad Hariri foi eleito por uma maioria de 65 deputados. Ele se reuniu com Michel Aoun, o presidente do Líbano, nesta quinta-feira. Após nomeação, Saad Hariri se comprometeu a montar um governo de especialistas que façam reformas econômicas e administrativas. Desde ontem, dezenas de pessoas protestam nas ruas de Beirute contra o político. Saad Hariri enfrentará uma crise bancária, uma desvalorização cambial, o aumento da pobreza e a dificuldade para pagar dívidas. Também terá que conter a alta de infecções de Covid-19 e as consequências da mega explosão no porto de Beirute, em agosto, que causou 200 mortos e deixou um prejuízo de bilhões de dólares.
Saad Hariri, de 50 anos, já foi primeiro-ministro 3 vezes desde 2009. Esse é um cargo reservado aos muçulmanos xiitas no sistema de poder do Líbano. Ele era o único candidato ao cargo e foi apoiado da maioria dos parlamentares. O movimento xiita Hezbollah disse que não iria nomear ninguém e nem votar em Saad Hariri, mas facilitaria o processo. Os cristãos também não votaram nele. Bom, vamos à próxima notícia. Nós vamos falar agora de futebol. O Atlético Paranaense demitiu o técnico interino Eduardo Barros e o auxiliar Rogério Correia e contratou também o auxiliar Antônio Oliveira. Além disso, o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, confirmou que Paulo Autuori vai acumular as funções de diretor e de técnico e que o clube vai contratar um novo técnico só no ano que vem. O clube ainda não anunciou oficialmente, mas segundo a imprensa, já decidiu pelas saídas de Eduardo Barros e Rogério Correia. Com isso, o português Antônio Oliveira, ex-auxiliar de Gesualdo Ferreira no Santos, reforça a comissão. Paulo Autuori, porém, não poderá ficar no banco de reservas nos próximos 3 jogos contra Grêmio, Flamengo e Sport. Ele pegou 3 jogos de suspensão no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O clube não informou quem estará na beira do campo. Além dessas mudanças, Petraglia ainda confirmou que Paulo André segue como diretor de futebol, responsável por contratações, dispensas e pelo relacionamento com a CBF, sindicatos e afins. Vale lembrar, porém, que o Furacão não poderá registrar novos jogadores até julho do ano que vem. Pouco depois de ser comunicado a demissão, o auxiliar Rogério Correia, zagueiro campeão brasileiro em 2001, lamentou a decisão da diretoria, destacou os 3 anos de dedicação ao clube, agradeceu aos que acreditaram nele e concluiu que é tempo de recomeçar. O português Antônio Oliveira chega para trabalhar no 5º clube em 9 anos de carreira. Antes de chegar ao Furacão, ele já tinha sido técnico do Kasma, do Kuwait, e auxiliar técnico no Tractor, do Irã, no Rudar da Eslovênia e no Santos. Ele, portanto, vai ajudar o diretor e técnico Paulo Autuori. Antônio Oliveira chegou a jogar em clubes como Benfica e Braga, mas pendurou as chuteiras com só 29 anos. Ele então realizou um estágio no Sub-17 do Benfica e recebeu a primeira chance no Tractor do Irã. Antônio era o auxiliar do pai e a dupla ficou no clube de 2012 a 2016. Depois, o auxiliar teve uma passagem curta de 6 meses pelo Rudar da Eslovênia. Ainda em 2017, Antônio Oliveira assumiu o Kasma do Kuwait, onde ele era o técnico e o pai o manager. A dupla não chegou a um acordo para renovar e Antônio decidiu seguir carreira solo. Pela primeira vez longe do pai, ele aceitou o convite de Gesualdo Ferreira para ser auxiliar do grupo principal e o técnico do time B. A dupla ficou no Santos de janeiro a agosto desse ano, mas com a demissão de Gesualdo, Antônio Oliveira optou por também sair. Bom, o nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever os nossos vídeos do nosso jornal, desde a nossa primeira edição, tá lá no nosso canal, corre lá também. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no canal, me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma boa quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!